Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Bicast, o podcast da Biconte. Para mim é um privilégio ter você aqui acompanhando nossos episódios. Cada semana um convidado muito especial da nossa Campinas, da nossa região, para trazer um conteúdo de alto valor para você que segue aqui os nossos conteúdos aqui nas redes sociais. Eu sou o Elton Orvati, sou o fundador aqui da Biconte e sou o host aqui do Bicast. Para mim é um prazer ter você aqui acompanhando o nosso material. E antes de mais nada, vamos falar um pouquinho da Biconte, né? A Biconte é uma contabilidade digital. Nós estamos aqui em Campinas, nascemos aqui em Campinas em 2016 e hoje conseguimos aí oferecer contabilidade digital para todo o nosso Brasil. Já são mais de 300 clientes em todo o nosso país, onde a gente consegue ajudar aí com a tecnologia, com inteligência artificial, com automações, aplicativos, facilitando o seu dia a dia. Você que é empreendedor, você que está querendo abrir o seu negócio, sair da burocracia, da papelada e facilitar a operação para o seu negócio. Essa é a nossa missão. Prazer ter você aqui. E vamos lá, hoje um episódio muito especial. Olha, esse episódio é muito especial mesmo, porque eu já tentei, já chamei ele aqui pro episódio no final do ano passado, no início desse ano, e graças a Deus deu certo de trazê-lo aqui novamente, pela pessoa que é, pelo trabalho que tem feito. Então é muito importante para a gente trazer essas personalidades aqui que fazem a diferença na nossa cidade. E hoje eu tenho o prazer de conversar com ele, Gustavo Lemos Peta, que é vereador e advogado aqui na cidade de Campinas. Gustavo, que prazer ter você aqui no Bicast. Elton, primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui nessa iniciativa muito legal, muito interessante de comunicação. É um prazer a gente poder trocar ideias, conversar um pouco sobre a nossa cidade, sobre a economia da nossa cidade, sobre outros temas muito relevantes. Então eu quero, na verdade, agradecer muito o convite que vocês me fizeram para estar aqui conversando durante o dia de hoje. E, Gustavo, acho que a missão aqui do Bicast, né, é a gente facilitar mesmo a compreensão de temas, né, que são importantes para a nossa cidade. Tirar de lado, né, aquele politiquês, aquela forma difícil de tratar certos temas, né, e mostrar para a sociedade que dá para a gente poder conversar e é altamente compreensível sem a gente precisar falar de forma difícil, né? Então, por isso que a gente tenta trazer vocês, né, vereadores. Já passou por aqui também o nosso prefeito, né, o Dário Saad, o Vandão. E a gente tenta falar de temas de uma forma mais simples e acessível para todo mundo que nos assiste, né? Então, te agradeço novamente aí por tá participando aqui conosco, né? E antes de mais nada, vamos apresentar, né, o Gustavo Peta. Quem é o Gustavo Peta? Falar um pouquinho das suas origens, para que todo mundo também conheça quem está por detrás aí do vereador, né? Também advogado, da onde suas histórias, né, o seu trajeto até hoje como vereador aqui em Campinas. Conhecer você um pouquinho. Não, legal, Elton. Sempre uma oportunidade a gente conversar. E eu acho que é muito interessante o que você disse, né? A gente tentar superar essas barreiras que muitas vezes existem entre os cidadãos, os políticos, os representantes, os administradores públicos. Porque, na verdade, nós estamos numa sociedade em que todo mundo deve olhar de igual para igual, poder se comunicar, se dialogar, cobrar, compreender, né? Então, acho que esse diálogo é muito importante, ainda mais no momento em que a gente vive uma sociedade que muitas vezes o discurso do ódio, o cancelamento, problemas assim na comunicação existem muito. Mas, como você falou, Elton, é o seguinte, eu sou daqui de Campinas, nasci em Campinas, 1980, nasci, na verdade, ali no bairro de São Bernardo. Sim. Bairro de São Bernardo, meus pais moravam ali, estudei ali no Matozinho, estudei muito tempo em escola pública, depois estudei também no Aníbal de Freitas, tive uma passagem no Pio 12, que a minha mãe é professora da PUC, então tive a oportunidade de estudar no Pio 12 também. E já assim, um pouco jovem, vamos dizer assim, 16, 17 anos, a gente estava até lembrando aqui um pouco, eu comecei a me envolver com Grêmio na escola. Eu tive de alguma forma uma referência em casa, porque minhas irmãs, elas participaram daquele movimento pelo Fora Collor, no impeachment do Collor de 92, que foi um movimento dos estudantes contra o Collor, né? Que era, Os então, cara pintados. os cara pintados.
Então eu tive essa referência, depois eu também me envolvi nos grêmios, aí eu entrei na PUC, eu fiz, na verdade, minha primeira graduação foi jornalismo, então fiz jornalismo na PUC, e depois todo esse envolvimento me fez ser eleito presidente da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Aí morei um tempo também em São Paulo. Foi um momento de bastante debate, porque foi um momento em que a gente conseguiu conquistar alguns programas importantes. O principal deles, o ProUni, que é um programa que tem permitido que jovens de escola pública, jovens de baixa renda, possam fazer um curso superior, sim, sem ter que pagar as altas mensalidades que são excludentes para a maioria da população. E inacessíveis a cada ano que passa. A cada ano que passa, Então, foi todo esse envolvimento que me fez, assim, participar da política. E aí, em 2012, eu fui eleito vereador pela primeira vez. No momento que eu me elegi vereador, eu resolvi fazer o curso de Direito. Tanto porque eu sempre quis fazer o curso de Direito, sempre tive vontade, como porque também eu compreendi que seria uma coisa que agregaria bastante à minha atividade legislativa. Perfeito. Então eu prestei o vestibular, já estava velho para fazer o curso lá com a turma mais nova, né? Mas prestei o vestibular em 2012 e aí fiz o curso em alguns anos, um pouco mais de anos do que os 5 anos, porque eu tive que ir trancando, já tinha filho, família, além disso, a própria atividade legislativa, mas consegui terminar o curso e acho que foi muito importante, tanto como uma profissão que eu tenho agora e que eu atuo de alguma forma, como também para a própria atividade legislativa na Câmara. Perfeito, perfeito. E o interessante você falou, né? O seu tio foi até meu professor também na PUC, né? O Arnaldo Lemos. O Arnaldo Lemos. Sociólogo. Esse cara, incrível, incrível, incrível. Traziam reflexões importantes. E eu tinha um outro professor na faculdade também que ele fala, poxa, nós como cidadão, a gente deve ser amigo dos vereadores, né? Ele não tem que olhar para ele como algo distante, né? Ou de 4 em 4 anos, né? Então eu acho que eu cresci com isso, né? Porque eu era muito jovem, né? Quando eu fui para a faculdade, eu tinha 17 para 18 anos, né? Então a nossa vida estava sendo formada ali ainda. E eu falei, poxa, eu quero estar participando, né? Eu quero poder estar próximo, poder também ser um braço ali de apoio nas decisões. Então, acho que eu fiquei muito tempo no empreendedorismo privado, né? Como um executivo numa multinacional. Mas quando eu decidi abrir a minha empresa, a contabilidade, a Biconte, eu falei, não, eu quero ser mais participativo na sociedade, né? Então, eu quero estar mais próximo dos vereadores, de quem está hoje ali podendo apoiar para uma boa administração pública, né? E por isso que o Bicast existe, né? Da gente poder estar aqui, poder conversar, poder conhecer e poder falar de tópicos aí que são importantes para a nossa cidade, né? Você tem uma trajetória política, acadêmica notável, né? E hoje exercendo um papel como vereador em Campinas, né? Eu gostaria de saber hoje quais são os principais desafios que existem hoje em Campinas quando se trata de um tema ali como exercer um cargo de vereador, né? Quais são os principais desafios que existem hoje aqui na nossa cidade, Gustavo? Olha, Elton, eu acho assim, eu compreendo da seguinte forma, é muito importante o que você disse, assim, quanto mais a sociedade, as pessoas, os cidadãos, as lideranças econômicas, né? Os empresários, a população como um todo, os profissionais liberais, os trabalhadores. Sim. Quanto mais a sociedade se envolver com a política, mais a gente pode ter uma cidade realmente democrática, uma cidade que possa ser desenvolvida, que possa estar à altura dos desafios que nós temos, né? Esse envolvimento é muito importante, porque a democracia representativa ela tem a ver com o voto, você Sim. escolhe os seus representantes a partir do voto direto. Mas a democracia participativa, ela é fundamental para que a democracia de fato exista. E a participativa não é de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. A participativa é sempre, em todo momento. É todo dia. É saber o que está sendo discutido na Câmara, é ter opinião, é discutir isso com seus representantes,
participar ativamente dos debates que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Campinas é uma cidade que está na fronteira do conhecimento, né? Tem as principais universidades do país, algumas estão aqui. Nós temos o projeto Sirius, que é um projeto, o maior investimento da ciência e tecnologia no Brasil hoje, com o acelerador de partículas. Nós temos institutos de pesquisas. Então, Campinas tem uma vocação muito forte para o conhecimento, para a ciência e para a tecnologia. E isso faz com que a gente olhe para a cidade com um potencial enorme para o próximo período. Porque a ciência e a tecnologia é o que coloca as cidades na fronteira do conhecimento ou muito distante disso. Exato. Mas, para além disso, é uma cidade, do ponto de vista econômico, também forte, dá respostas para os momentos de crise, tem, né, uma rede de serviços muito forte, arrecada bastante. Mas o que eu percebo é assim, que apesar de tudo isso, nós temos ainda muita desigualdade. A cidade é marcada pela desigualdade. Né? Costumo dizer que nós temos IDHs dos países nórdicos, da Suécia, da Dinamarca, quando a gente visita ali o Gramado, o próprio Cambuí, a Nova Campinas. E quando a gente visita o Alphaville, quando a gente vai no Campo Belo, a gente tem o IDH dos países africanos mais pobres lá do continente. Né? Então, é uma distância muito grande. Então, eu acho que o grande desafio de governar a cidade é o desafio de promover mais igualdade, mais direitos, diminuir essas distâncias, promover diálogos entre as populações dos bairros distintos e garantir que as pessoas menos favorecidas possam ter acesso a uma educação de qualidade, a um sistema único de saúde bom, né, para que essa distância se encurte um pouco e que o conjunto das pessoas tenham a oportunidade de viver aqui com qualidade, de desenvolver as suas vocações, de criar suas famílias. Né? Eu acho que é esse o grande desafio de governar uma metrópole tão desigual como Campinas. Lógico, a economia precisa crescer, se desenvolver, mas você precisa ter políticas de distribuição dessa renda para que ela seja mais justa, para que a cidade seja mais justa. No caso, como vereador, o nosso papel é fiscalizar, nosso papel é legislar, é aprovar as leis e é fiscalizar o Poder Executivo. Isso acho que precisa ficar muito claro para a população, porque às vezes, Elton, tem confusão. As pessoas não sabem qual é a diferença, às vezes, do secretário e do vereador, do prefeito e do vereador. Ou a função de cada um. Né? Ou a função de cada um. O prefeito tem que executar as políticas, tem que governar, tem que cuidar do trânsito, do buraco da rua, do hospital, da escola municipal, da economia da cidade, como induzir, como trazer novas empresas, como gerar novos empregos, né? Ele tem muitas atribuições. O vereador ele precisa discutir e aprovar o orçamento da cidade, fiscalizar a aplicação desse orçamento e também apresentar eventualmente leis que possam melhorar as condições de vida aqui da cidade. Então são atribuições diferentes, mas os desafios são enormes, ainda mais numa cidade aí com mais de 1 milhão de habitantes, com tantas dificuldades que nós temos. E com muitas particularidades, como você mesmo disse, né? São eventos que fazem de Campinas um ponto único no nosso país, né? Dizem que muitas empresas, quando querem testar um novo produto, um novo serviço, testem algumas cidades primeiro para ver se dá certo. É verdade. Se deu certo em Campinas, Curitiba ou em outra cidade que eu não me lembro agora, vai dar certo no Brasil inteiro. Um exemplo disso é essa rede que eles não gostam que se chama de Oxo, mas os brasileiros chamam de Oxo, né? É Oxo. Começou em Campinas, você vai em São Paulo, hoje tem um em cada esquina também. Não, mas é por causa dessa particularidade de Campinas, né? Então testa aqui, deu certo, agora pode ir para qualquer outra cidade. É verdade. Da dificuldade como né, as questões aqui na cidade. Né? É isso que você falou, aqui nós temos muitas vantagens também, né? Exato. Porque nós temos um grande aeroporto, nós estamos no entroncamento rodoviário dos principais do país, nós temos essas grandes universidades, né? Temos FATEC, temos o Instituto Federal, que forma também pessoal qualificado para o mundo do trabalho. Então nós temos, assim, muitas vantagens. Por isso que eu também creio que nós podemos fazer mais pelas cidades, sabe? A gente pode ter uma administração
que faça ainda mais, vamos dizer assim, para o conjunto dos campineiros. E na Câmara também a gente tem as nossas responsabilidades nesse sentido. Perfeito. Gustavo, nós vivemos num tempo assim, principalmente por causa das redes sociais, onde muita desinformação é gerada, né? E questionamentos sobre ciência. Como que você acredita que a política pode contribuir para fortalecer essa questão da ciência e tecnologia, não só na nossa cidade, mas no país, cara? Evitar que a desinformação chegue e gere polarizações ou pessoas em conflito baseado numa mentira. Isso é um dos grandes problemas da atualidade, viu, Elton? Uhum. Porque uma coisa é você discutir a política baseada nos fatos. Sim. Porque existem fatos. Você pode até ter a sua visão sobre aquele fato. O porquê ele ocorreu, o motivo por que aquele fato aconteceu, as consequências daquele fato. Lógico, as visões ideológicas, políticas, as formas que as pessoas veem o mundo são diferentes. Uhum. Então, ninguém quer uma sociedade, né, igual, que todo mundo pense de forma igual. A diversidade ela é muito rica e muito importante, e ela tem que ser respeitada. Sim, é fundamental ter, né? O problema é quando você começa a negar os fatos ou negar a própria ciência. Você cai numa coisa muito perigosa, né? Veja, por exemplo, um exemplo, a questão das vacinas. Nós tínhamos aqui em Campinas e no Brasil uma porcentagem de vacinação das crianças, por exemplo, em relação a diversas doenças bem altas, paralisia infantil e outras doenças. 95%, 90% das crianças eram vacinadas no começo da sua vida. E muitas dessas doenças foram praticamente erradicadas no Brasil. Hoje, esses números batem 40%, 45%, tanto pelas dificuldades, evidentemente, dos próprios governos, mas principalmente pela desinformação. Essas vacinas eram comprovadamente eficazes, né? E são eficazes. Então veja como uma desinformação, uma fake news, a dúvida sobre algo já comprovado cientificamente pode levar a uma situação bem complicada. Essas doenças estão voltando, muitas crianças estão voltando a ter esse tipo de doença que já praticamente estava erradicado. Então é muito complicado mesmo. Eu acho que o debate político ele tem que estar em outro lugar, né? Vamos debater o rumo da economia? Perfeito. Vai ter aqueles que vão ser mais liberais, Sim. que vão defender que o Estado tem que ter uma participação mínima e que o mercado em si dá conta do desenvolvimento e do crescimento. Vão ter aqueles que, como eu, por exemplo, que acham que o Estado não tem que se meter em tudo, mas ele precisa ser um garantidor de direitos básicos, principalmente numa sociedade tão desigual. Então o Estado tem que atuar para garantir educação pública, saúde pública e outros direitos para a população que precisa. Então você vai para o debate, mas é um debate baseado em ciência, inclusive. Vai ter um ramo da ciência política e econômica que defende essa visão, né? Você deve ter aprendido lá, Adam Smith e tal. E como? Vai ter uma visão mais que o Estado tem que ter um papel maior, aqueles que lutam até por uma outra sociedade que não a capitalista, o socialismo, mas tudo bem. Você está no campo do debate político, teórico, e isso é muito rico. O que não pode é você negar a ciência, negar os fatos, porque isso torna-se muito perigoso. Um ponto importante é que você comentou a questão do Estado, né? Mas eu acho que não tem como fugir muito, né? Com a inteligência artificial tomando decisões ou agindo baseado em comportamento, já conseguindo fazer atividades que antigamente muitas pessoas precisavam para poder executar, os próprios bilionários aí, né, do mundo já falam, olha, vai ter que existir uma renda básica mundial. E, lógico, quem que vai ter que gerir isso é o Estado. Não tem como, né, não ter o Estado para gerir isso. Isso já é um fato a ser discutido, né? É verdade, Elton. Não tem como fugir disso, né, Gustavo?
porque você, veja, tem várias formas de pensar isso, mas o fato realmente é que muitos estudiosos estão chegando à conclusão que o capital para se reproduzir não vai precisar mais de tanta gente. Da mão de obra. De tanta mão de obra. Uhum. Vai precisar menos. Então, uma parte vai ficar excluída. Maior do que nós já temos muita gente excluída. Mas isso tende a aumentar. Uhum. E não é nem por conhecimento. Não preciso mais daquela atividade. Exatamente. Então, como enfrentar isso, né? Lógico, tem mecanismos de mitigação. Então, por exemplo, tem propostas que estão sendo aprovadas no mundo de redução da jornada de trabalho. Perfeito. Porque você reduz a jornada, as pessoas não precisam trabalhar tanto, até porque a produtividade é muito maior hoje, com menos horas de trabalho. Sim. Então você trabalha menos, isso pode permitir mais qualidade de vida para as pessoas se desenvolverem a partir de outras dimensões, não só o trabalho, né? Terem mais tempo de estudo, terem mais tempo para ficar com a família. E isso pode permitir uma manutenção maior dos postos de trabalho ou atenuar a diminuição. Agora, para além disso, eu também não tenho dúvida. Para você pelo menos garantir o mínimo por uma parte que estará excluída, será muito importante realmente você ter uma renda mínima, uma renda básica. O Suplicy sempre defendeu isso, né? Eu acho que o Suplicy vai ser visto lá na frente como um visionário, como alguém que sempre bateu na mesma tecla e muita gente colocava ele como às vezes meio inconveniente ou com uma outra visão, né? E ele estava sempre na PUC, dando as palestras. Ele sempre na PUC, ele sempre fala da renda básica da cidadania. Eu ouvia direto. E ele está certo, porque vai ser uma necessidade global, inclusive. Um ponto, eu lembro que você me fez lembrar uma questão da faculdade, né? Eu lembro de um professor meu, contador, né? Fazia o open house no escritório dele, né? Aí a gente ia lá, aquela turminha, todo mundo querendo se formar em contabilidade, né? A gente ia no escritório, ele tinha orgulho, cara, de olhar aquelas prateleiras de armário de arquivo morto e falar, olha, tá vendo aqui o meu escritório? Eu tenho 200 metros quadrados de arquivo morto. Olha aqui as minhas mesas, eu tenho tantos computadores. Cara, hoje eu numa sala de 50 metros quadrados devo ter muito mais clientes do que ele e não tem um papel. Né? Então olha a diferença em poucos anos. A gente está falando de 20 e poucos anos, né? Como mudou essa questão, né? Então, consigo fazer muito mais com muito menos, né? Tanto em espaço, tanto em recurso de mão de obra, né? Não tem como fugir, né? Senão você não... Isso tudo não é consequência ainda da inteligência artificial. Nada. É tudo das outras revoluções Exato, da internet, tecnológicas que nós tivemos. Da automação. Ainda virá a inteligência artificial. E quando virar, cara, eu tenho até medo. Eu tenho até medo, porque... Por isso que tem que ter uma discussão também muito baseada em questões éticas, né? Por isso que o Estado é importante também. Porque sem o Estado, você não consegue impor alguns limites. Então, veja, mesmo nessa questão das grandes... De fiscal, você diz até, né? De fiscalizar, de falar pode ou não pode. Não de censurar a opinião, mas de impor alguns limites éticos, né? Perfeito. Porque, veja, assim, coisas que são ainda simples, são a primeira dimensão da inteligência artificial. Mas hoje você pode ter um cyberbullying dentro da escola que meninos, já aconteceu inclusive, meninos de 13 anos submetem uma garota a uma humilhação pública em redes sociais a partir de montagens de cenas, né? Deepfake. Deepfake, para ter uma noção de onde pode chegar. Então, se você não impõe limites, isso vira um problema muito sério, né? Então, você vê, mesmo nas grandes plataformas, tem uma discussão hoje no mundo sobre a questão da regulação. Não é uma questão de impor censura, mas você precisa ter mecanismos mínimos de debate e de controle social, não do Estado como interventor, sobre a atuação de todo mundo, inclusive das grandes plataformas. Sim. Né? Porque senão
você vai criando também desequilíbrios econômicos, né? Que são bem graves. É um tema até que está em pauta aí, a questão dos trabalhadores por aplicativo, né? Sim. De eles terem uma questão mais legal, até está sendo pautado essa semana, de eles terem os direitos também trabalhistas, né? Questões o presidente Lula mandou uma proposta que eu considero positiva, que é pelo menos ter a questão previdenciária, Perfeito. o recolhimento da previdência e um piso do valor de entrega, de quilometragem, então um piso mínimo, um valor mínimo que o entregador precisa receber. Porque realmente como está hoje, a exploração é muito grande, né? Eles recebem muito mal. Se um entregador sofre um acidente e fica aí impossibilitado de trabalhar 6 meses, ele não tem nenhum direito. E nenhum seguro. Nenhum seguro, nenhum respaldo. Então ele vai passar dificuldade 6 meses. E esses dias eu pedi na plataforma, né? E aí tava chovendo, cara. Eu falei, pô, cara, que chato, né? Chuva, deve ser ruim para vocês aí, né? Um pedido atrás do outro. Ele falou assim, não. Para mim é até melhor, porque na chuva eu ganho um pouco mais. Então eu até, sabe, eu até gosto quando chove. Eu falei, poxa, olha a situação que a gente teve que chegar, né? Porque são pessoas que vivem no limite, né? Então, é uma situação que eu acho que a gente não pode permitir enquanto sociedade, sabe? A gente tem que ter direitos mínimos para todas as pessoas. Então, por mais que às vezes até os próprios trabalhadores acham que não, tá bom, porque a perspectiva é tão limitada que as pessoas estão pensando só no agora. Porque a pessoa precisa comer, precisa sobreviver. Mas a gente, enquanto sociedade, precisa dar a esses trabalhadores condições melhores, né? Eles são fundamentais hoje na vida de todo mundo. Eles precisam ter seus direitos respeitados, minimamente. E se o Estado não impor isso, os donos de aplicativos não vão garantir. Né? Essa história que o mercado depois se resolve, eles estão lucrando muito, eles estão ganhando muito. Então, em tese, eles já poderiam ter melhorado as condições desses trabalhadores. Mas eles nem consideram esses trabalhadores com vínculo com eles. Tem até uma discussão no Supremo se esse vínculo vai ser estabelecido ou não. Mas, independente disso, tem que se garantir um mínimo de direito e o direito previdenciário, pelo menos, deveria e deve ser respeitado. Né? Você acha que falta um pouco de informação para os mais jovens? Geração TikTok, Gustavo. Vamos, assim, a geração que já vai jogando para cima e vendo só aquilo que gosta. Você acha que o jovem, um exemplo, nós estamos aí na faixa dos 40, né? Então, para a gente é muito natural. A gente ouviu dos nossos pais sobre INSS, fundo de garantia, trabalho com carteira. Para minha vontade era fazer carreira mesmo na empresa, crescer profissionalmente. A gente não pensava em ficar pulando de uma empresa para outra. Pelo contrário, a gente queria estabelecer um vínculo. Acho que para essa nova geração, que são o pessoal que está aí na moto, no Uber, trabalhando dessa forma, será que está faltando um pouco mais de informação dos direitos, dos benefícios, do quanto é importante ele estar trabalhando de forma legalizada? Você acha que não falta um pouco de informação? Eu digo isso porque nós trabalhamos com muitos MEIs. Cara, o acesso é muito fácil. Eu entro lá no Gov, em 2 minutos está pronto. E depois, cara, ele nem sabe do direito que ele tem em ter aquela MEI aberta, que é ele poder fazer aquele recolhimento do DAS, né? Sim. E dentro dele ali tem o INSS, e ali ele tem os direitos previdenciários, auxílio-doença, salário maternidade, tudo. Em nenhum momento a gente vê isso sendo destacado, informado, e muitos MEIs ou profissionais não sabem dos direitos, dos benefícios que tem em estar trabalhando dessa forma. Você acha que não falta um pouco da gente trazer à tona certos temas que antigamente a gente valorizava tanto, que o trabalho da carteira assinada é importante, o trabalho, ou você que é microempreendedor, você poder recolher a sua DAS no dia ali, você garante o seu benefício, você pagar com um dia em atraso, você perde o benefício. Poucos sabem disso. E quando eu abro isso para um MEI,
que está lá há 6 anos com uma MEI aberta e nunca pagou uma DAS. E só descobriu que a DAS só descobriu que tinha travado a MEI porque não conseguia mais emitir a nota lá pro Uber, pro Mercado Livre. Pô, travou aqui, né? Por quê? Pô, eu tenho que pagar isso mesmo? É para quê? Aonde está escrito isso? Você acha que não falta informação, Gustavo? Elton, falta sim, falta informação. E tem uma coisa assim, eu acho, que também falta perspectiva. Como nós tivemos muitas mudanças, algumas reformas da Previdência, Sim. a própria reforma trabalhista, muitos direitos passaram a ser vistos como algo muito distante de boa parte da população. Perfeito. Então, eu acho que as pessoas que nascem hoje falam assim, eu não vou me aposentar nunca. O cara faz o cálculo lá, ele fala, nossa, é muito difícil eu conseguir ter tanto tempo de carteira assinada ou de contribuição voluntária para conseguir chegar à aposentadoria. Então, como a aposentadoria fica também... Eu digo para os que vão buscar informação. Perfeito. Como a aposentadoria fica muito distante, o imediatismo prevalece. Né? Vou aqui resolver a minha renda mensal desse ano, do ano que vem, e depois a gente vê lá na frente o que vai acontecer. Então, tem um pouco de imediatismo dessa nova geração, tem um pouco de falta de perspectiva de direitos, né? Uhum. E tem um pouco, no caso dos mais pobres, na minha visão, que é a luta da sobrevivência. Perfeito. O cara, claro, muita gente desinformada, mas mesmo quem é mais informado, quem consegue nessa confusão toda se informar melhor, ele está lutando para sobreviver, né? Ele, na maioria das vezes, não tem as duas opções. Ele só tem a opção da informalidade, né? Agora, quando você pega um jovem mais de classe média, um jovem com melhores condições, realmente existe um fenômeno da pessoa muitas vezes preferir ter vários vínculos e nenhum formal do que ter um vínculo com formalidade, com hierarquia, com cumprimento lá de horário. Então, essa coisa cultural, essa mudança cultural, eu vejo um pouco mais de um fenômeno de classe média. Na classe mais pobre, eu acho que é uma questão de sobrevivência. Eu acho que para a grande maioria sobram poucas oportunidades. E a pessoa se agarra na oportunidade que chega para conseguir sobreviver. Não tem dúvida. Eu sorri aqui porque a gente vive isso, né? É. A gente vê isso de perto. Mas realmente, em setores médios, muita gente acaba preferindo compor a sua renda com vários vínculos e nenhum formal, do que buscar um formal que tem uma renda menor hoje, mas que tem uma perspectiva de futuro mais segura. Exato. Se eu for dar um conselho para alguém, eu falo, olha, busque a formalidade. É claro, se você não é um empresário ou um profissional liberal já com condições de se desenvolver, né? Que aí é uma outra situação, né? Não, porque existem outros fatores ali que você só dá valor quando perde. É. Na formalidade, você Isso pode que eu ia falar também. Você pode ter um plano médico. Né? Essa Essa coisa assim, é a mesma coisa do sindicato, exatamente. Viu? Sindicato, o cara acha que não serve para nada. Aí quando ele perde um emprego, ou quando ele tem um direito dele desrespeitado, ou quando ele tem aí ele vai atrás do sindicato. Exato. Eu confesso que eu precisei muito do sindicato. Eu trabalhei numa farmacêutica farmacêutica. Primeiro foi uma farmacêutica. Cara, eu fui estagiário, não tinha horário para chegar, horário para sair e tal. Pô, quando eu saí, eu falei, pô, e as minhas horas extras? E o tempo que eu fiquei trabalhando a mais aqui? Claro. Se não fosse o apoio do próprio sindicato para me ajudar e falar, olha, reconhecer daqueles horários ali, eu tinha perdido tudo isso. Todos esses direitos. Era um direito meu, né? Claro. Era um direito meu. E o sindicato, não, defendeu, ajudou. Dos metalúrgicos aqui de Campinas, ficava ali na Barão de Itapura. Sim. Metalúrgicos não, Não, é dos químicos. Químicos. Que fica na Barão de Itapura. Cara, agradeço muito a eles naquela fase. Leigo, não sabia direito dos meus direitos. E na rescisão ele falou, não, tá errado isso daí. Que hora que você entrava? Que hora que você saía? Se não fosse o pessoal do sindicato, eu tinha perdido. Porque as relações de trabalho, elas são desiguais. Sim. Porque você tem os donos das empresas e os trabalhadores. É claro, os donos sempre vão ter mais poder. Então, por isso que o sindicato é importante, porque ele cria um mecanismo de ter uma relação mais equilibrada. E por isso que a justiça do trabalho também é muito importante.
muita gente até às vezes questiona, não devia ter justiça do trabalho, mas ela é importante. É claro que podem ocorrer equívocos e tal, mas ela é fundamental para gerar esse equilíbrio maior na relação de quem detém os meios de produção e quem trabalha nesses meios. Sem dúvida, sem dúvida. Gustavo, cara, eu queria já entrar em alguns temas que eu acho que são importantes para a nossa cidade. Eu, como campineiro, você falou de São Bernardo, né? Eu sou próximo ali, sou ali do Parque da Figueira, Nova Europa. Parque da né? Figueira, Nova Europa. E meu pai tem um comércio desde os anos 70, ali na divisa ali entre o São Bernardo e o Jardim do Trevo, né? Que é uma borracharia. Meu pai está até hoje lá, ali onde é o posto do Shell, o Hotel Wynn. Sim. Meu pai tem a borracharia ali há 50 anos, né? Então, eu morei ali pertinho, morei na Ribeirão Bonito. Do lado ali. É. Meu pai tá lá até hoje. Você passar lá, ele tá lá com o comércio. Sim. Eu sei das dificuldades que ele passa para manter aquele comércio ativo, porque ele ainda é mão na massa, ele é o borracheiro mesmo, Sim. né? Então eu vi claramente isso. Mas eu acho que a gente poderia entrar em temas aí que eu acho que são importantes para a nossa cidade. Um tema importante para a gente discutir que é a questão da educação na rede municipal de Campinas, né? A gente tem ouvido falar muito sobre a falta de professores e de infraestrutura básica para que aconteça o ensino ali nas escolas, principalmente, cara, depois da pandemia, acho que bagunçou um pouquinho aí essa questão da educação, né? O que você pode nos dizer sobre esse projeto aí, sobre essa questão da educação, na questão de fiscalização ali do Poder Executivo? Olha, eu acho assim, primeiro é muito importante a gente ter bastante noção de que a rede municipal de educação em Campinas, ela é, no geral, uma rede boa, principalmente em comparação com a rede estadual. Sim. Tanto, Elton, que eu recebo muito assim... A minha escola foi a escola pública. A Sim. vida inteira eu estudei na prefeitura, depois fui para o Estado. Pro Estado, é. Tanto que tem o Ensino Fundamental 2, que era, vamos dizer assim, a nossa quinta ou oitava, que hoje é o sexto ou nono, e ele tem tanto escola municipal como estadual na cidade. Porque o básico 1 é só municipal e o ensino médio é só estadual. Perfeito. Esse aqui, que tem as duas concorrendo, o que eu recebo de mãe, pai, querendo ajuda para colocar o filho na municipal e não na estadual, todo ano é um monte de gente. E eu não tenho o que fazer porque é georreferenciamento. As pessoas são alocadas em escola de acordo com a distância para cada escola e é um sistema que tem... endereço onde mora. É um sistema que tem que ser respeitado. Perfeito. E ponto. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque a rede municipal ela tem as suas qualidades, porque tem muitos professores, gestores, muita gente muito qualificada, né, que estudou aqui na Unicamp, na PUC, em várias universidades. É uma rede com muitas qualidades. Agora, nós temos problemas que poderiam ter sido resolvidos nesses últimos anos. Então você tem, por exemplo, déficit de professores. Então os chamados professores adjuntos, que são que na nossa época a gente chamava de substituto, eles hoje praticamente preenchem essas vagas ociosas, porque aposentou, porque saiu da rede e tal. Aí o que acontece? Tem muita descontinuidade, porque a qualquer momento em que um professor tem uma licença por conta de saúde, ou se aposenta, etc., a rede não consegue substituir a tempo. Então você tem descontinuidade na aprendizagem. E isso é fatal, né? Você perde 6 meses sem professor de matemática. Isso, para você depois recuperar isso, é muito difícil, né? Às vezes mais tempo do que isso, ou troca professor a todo momento. Perfeito. Então isso cria muitas dificuldades na aprendizagem. Sim. Nós temos outros problemas também ainda que precisam ser corrigidos. A educação especial hoje, por exemplo, é um tema muito importante, porque cada vez mais há diagnóstico de crianças com deficiência, por diversos fatores que a gente poderia discutir, mas nós temos mais crianças com deficiência hoje. E com o processo de inclusão que foi correto, porque antes essas crianças ficavam excluídas e não eram incluídas na educação formal, você precisa de mais apoio, cuidadores, professores de apoio, professores de educação especial, e nós temos poucos na rede, o que cria também
muita dificuldade. A questão do autismo, né? Autismo. Que é algo que hoje em dia muito se fala, né? Você tem muitas crianças com diagnóstico do espectro e que precisam, muitas vezes, de um apoio a mais na escola, tudo. Então, nós temos essa questão do déficit de professores, nós temos essa questão da educação especial, que é um tema também muito relevante hoje, que tem que ser considerado, porque a inclusão ela é importante, mas a escola tem que ter estrutura para poder garantir a educação de todas as crianças na sua diversidade. E nós temos um problema também de infraestrutura, né, que poderia estar melhor, né, nessas chuvas. Nós estamos tendo muitos problemas de queda de árvore, problemas de infraestrutura que não dá conta. E eu digo assim, a cidade de Campinas arrecada bastante. 25% da arrecadação do município obrigatoriamente vai para a educação. Então a gente poderia estar numa situação melhor, né? E é isso que eu tenho alertado bastante. Por exemplo, a Secretaria de Educação tem comprado muitos imóveis que nem têm finalidade já decidida no final do ano para poder cumprir os 25%. Porque não tem planejamento, aí chega no final do ano, se você não gastar os 25% em educação, perde a verba. O prefeito é considerado inelegível. Ele tem a sua conta reprovada no Tribunal de Contas. Aí sai comprando coisa. Então, comprou recentemente ali o teatro e o Colégio Bentinho, comprou a antiga sede do Correio Popular no centro, e coisas que nem estão funcionando ainda. Então, eu acho que com um planejamento melhor, você poderia ter escolas melhor preparadas para o desenvolvimento das nossas crianças. E uma outra questão, que essa prefeitura está dando alguns passos, e eu estou acompanhando isso junto com o Ministério Público, que é acabar com o déficit de vagas na educação infantil. Porque nós já tivemos mais crianças, hoje nós temos aproximadamente 3 mil crianças que não possuem vaga na educação infantil, principalmente de 0 a 3 anos. São as creches, né? Que são as creches, que é um direito da criança e é uma necessidade muitas vezes dos pais, principalmente das mães. Para trabalhar. Exatamente. Sim. E aí acaba que a opção são aquelas mães crecheiras que muitas vezes recebem um monte de criança na sua própria casa sem nenhum tipo de infraestrutura. E nós temos ainda cerca de 3 mil crianças sem essas vagas. A prefeitura tem construído algumas unidades, nós estamos acompanhando. Eu participo de um grupo de trabalho com o Ministério Público desde 2017. Esse déficit já foi maior, já foi de 6 mil crianças, e a gente tem trabalhado para zerar esse déficit na cidade, que seria uma grande conquista. Excelente, excelente. Tem um ponto importante que eu vi recentemente, cara, que é a questão do transporte público. Algumas cidades, eu não estou falando de uma cidade do tamanho de Campinas, né? 1 milhão e mais de 1 milhão de habitantes, né? Mas algumas cidades no Brasil já têm se posicionado com transporte 100% gratuito. Exemplo de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo não, São Caetano, que para mim é uma cidade com uma organização, uma administração pública espetacular. É um dos maiores IDHs do país, né? É maravilhoso, é maravilhoso andar isso. E tá no bolo de São Paulo, né? Mas lá já, por exemplo, o transporte público é 100% gratuito. Cara, isso é uma realidade muito distante para a cidade de Campinas? Não, eu acho que é uma realidade possível. O pessoal chama de tarifa zero. Tarifa zero. É uma realidade possível porque isso que você falou, nós já temos cidades que têm conseguido esse feito, né? Sim. Isso tem a ver com o direito de ir e vir, com acesso não só à educação, ao trabalho, mas também o acesso ao lazer, aos equipamentos culturais da cidade. É uma forma de democratizar a cidade, né? De criar vínculos maiores dos campineiros com os diversos equipamentos, lugares que nós temos. Eu acho possível. O que nós temos hoje é um desafio anterior a esse, que pode nos levar a esse caminho. É que nós estamos vivendo uma situação muito grave em Campinas. A cidade tenta realizar uma nova licitação de transporte público desde 2016. Essa licitação seria fundamental para garantir novas exigências, né? Como ônibus mais confortáveis, menos poluentes, né?
Você já tem muitas frotas em outras cidades com uma porcentagem, por exemplo, de ônibus elétricos maior do que nós temos em Campinas, né, para dar um exemplo. Então, ônibus menos poluentes, rede Wi-Fi e ar-condicionado em todas as linhas, mais qualidade e um preço mais justo a essa qualidade. Porque o problema que nós temos em Campinas hoje, nós temos uma das tarifas mais caras do país e nós temos um transporte de baixa qualidade. E o que tem acontecido, Elton? As empresas de ônibus têm procurado evitar essa nova licitação. Porque enquanto não se faz uma nova licitação, prorroga o contrato vigente, atual. Uhum. E ele possui menos exigências. E mais um fator, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública exigindo que a bilhetagem, que é o controle ali do pagamento, etc., saia da Transurc e seja da Prefeitura. Porque aqui em Campinas o que acontece? Quem faz o controle da bilhetagem é a Transurc, que é uma associação das empresas de ônibus. Tá. Então o Ministério Público falou, existe conflito de interesse. Ela não pode fazer o controle, quem tem que fazer o controle é a Prefeitura, lógico, com fiscalização das empresas, Sim. mas é a Prefeitura que tem que Poderia fazer. ser até uma empresa mista. Uma empresa mista, poderia. Sim. Como é em São Paulo, por exemplo. Sim. E eles não querem. Então eles ficam adiando. Medida protelatória na justiça. A última licitação, inclusive, ficou deserta. Porque as empresas não foram. O que traz evidências de uma certa organização entre eles, né? Porque se abre um processo de licitação, um processo que que muita gente gostaria de ganhar, né? E ninguém aparece. Então tem chamado a atenção, o Ministério Público tem um inquérito aberto e a gente está acompanhando essa situação, porque realmente virou um problema grave aqui em Campinas a questão do transporte público. Não, e tem alguns fatores, assim, até que muitas empresas, eu falo isso por causa dos nossos clientes e até conosco mesmo, né? Optam em manter o home office do que ter que bancar pelo vale transporte ali do funcionário. Por quê? Porque o funcionário vai chegar atrasado, nunca consegue tem dificuldade com o transporte, né? Então muitos optam até para manter o funcionário no home office. E você tinha uma obra que era muito importante, que é a obra do BRT, Sim. que faz a ligação dos dois trajetos, que são os trajetos, os dois gargalos da cidade. Os dois problemas de transporte na cidade, assim, pesados, é a ligação Ouro Verde Centro, no período da manhã, Centro Ouro Verde no final da tarde. Campo Grande Centro na manhã, Centro Campo Grande no final da tarde. Que hoje você vai principalmente ali pela Amoreiras, no caso do Ouro Verde, a Santos Dumont, e no caso do Campo Grande é a João Boy do Lope. Tem o BRT. O BRT estava prometido para 2020, para circulação plena. Até hoje ele não foi entregue na sua totalidade. Então era uma expectativa melhorar o trânsito e a qualidade do transporte público. Mas, infelizmente, por diversos problemas aí de licitação, de dificuldade da prefeitura, o BRT está atrasado até hoje. É diferente do que acontece em Curitiba, né? Curitiba lá, 30 segundos é um atraso. Lá funciona perfeito. Cara, eu fui, não faz muito tempo, mas já faz bastante tempo, mas quando eu fui, 30 segundos de atraso de um ônibus já era considerado uma penalidade ali para empresas de transporte, né? Porque tudo funciona corretamente. Agora, essa questão do problema do transporte, que muita gente pode falar assim, mas esse problema não tem como a prefeitura resolver, os donos de empresa mandam em ponto final, os caras são... Algumas prefeituras estão tentando enfrentar. Então, por exemplo, você vê no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, ele estava enfrentando o mesmo problema. O que ele fez? Ele conseguiu um financiamento do BNDES. Ele, pela uma empresa de transporte da prefeitura, eles compraram os veículos e eles fizeram a licitação da operação. Para quê? Para conseguir fugir das grandes empresas de ônibus que acabam fazendo acordo entre elas. Porque é difícil mesmo essa licitação. Veja, você vai licitar, por exemplo, em Campinas. Em Campinas, se eu não me engano, são 900 veículos que operam o sistema.
Tá certo que a licitação não é de todo o sistema. Sim. Mas mesmo que seja 100 veículos, 200 veículos, Perfeito. que empresa tem 200 veículos? São poucas. Uhum. Então a licitação fica reduzida a poucas empresas, né? O que cria dificuldade para uma maior concorrência. Cara, é um tema que... É complexo, é complexo, difícil. né? É. Complexo. Gustavo, pensando em planos aí, projetos futuros relacionados não só à política, mas à educação, cultura, ciência, tecnologia, são tópicos que você sempre defende. Eu te acompanho na TV Câmara, né? Hoje eu não consigo estar presencialmente lá. Época de faculdade a gente era obrigado a estar lá assistindo, né, no plenário. Mas quais são os projetos futuros aí que você vê, que são pautas que você quer defender aí no seu mandato atual ou no próximo, se você estiver à frente como vereador, o que você planeja? Olha, eu tô assim, primeiro eu tenho realmente um foco muito grande na educação. Tá. Uma pauta que a gente acompanha. Tá certo que a rede municipal ela é um pouco mais restrita. Os nossos maiores problemas na educação da cidade estão no ensino médio, que é responsabilidade do Estado. O ensino médio público tem baixa qualidade, os professores são mal remunerados, há muita dificuldade no ensino médio, com exceção às escolas técnicas, né? Que aí você tem um padrão de qualidade melhor, né? Quando você vai no ETCAP, no Cutuca, no Bentão, no Instituto Federal, aí nós temos uma situação diferente. Mas, como vereador, minha atribuição fica mais voltada para a rede municipal, e esse acompanhamento a gente tem feito em diálogo com o secretário, com os professores, com os gestores. É um tema que eu atuo e vou continuar atuando no desafio de melhorar cada vez mais a qualidade do ensino público, né? Na perspectiva de que a gente possa ter um dia uma escola pública com a mesma qualidade da escola particular, né? Porque... Como era no passado. Como Meus era no pais passado. dizem que o ensino público antigamente era... Exatamente. A escola particular era uma opção. Exato. Se você, por exemplo, eu sou católico e quero que o meu filho estude numa escola católica. Beleza, uma opção dentro da democracia. Eu sou evangélico e quero uma escola com essa vocação, com essa orientação. Beleza. Mas não como funciona hoje, que boa parte da classe média fugiu da escola pública por conta dos problemas de qualidade e acho que talvez seja essa uma das explicações da gente não ter um movimento tão forte em defesa de uma escola pública de qualidade. Porque a classe média fica lutando para botar o filho na escola particular. E isso é compreensível. Não estou dizendo que não é compreensível. Mas isso cria um certo esvaziamento da escola pública, o que é muito ruim. Mas eu tenho também, assim, acho que a cidade tem vários desafios. A questão, por exemplo, do SUS é um desafio importante. Estava até conversando, né? Eu sou um defensor do Sistema Único de Saúde. Eu acho que, por exemplo, na pandemia, se a gente não tivesse no Brasil o SUS, a gente teria sofrido ainda mais. Porque foi o SUS que permitiu um atendimento para a população que não possui plano de saúde, né? Sim. Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, quem não tem plano de saúde, quem não tem saúde privada, na maioria dos estados americanos, não tem acesso à saúde. Eu ia falar até que fica em casa. Fica em casa. Ir para um hospital, chega a conta depois. Ou fica endividado absurdamente e tal. Na Inglaterra, por exemplo, que é um país, tem um sistema público de saúde muito bom. No Canadá também tem e tal. Os países são diferentes nesse aspecto. O Brasil tem o SUS, que é uma referência importante, mas a qualidade dele não está à altura dos desafios da saúde pública. Nós temos déficit de médicos, de enfermeiros, nos postos de saúde, nos hospitais. Eu estava vendo mesmo agora, o Ministério Público abriu um inquérito civil porque a fila para cirurgia ortopédica na cidade de Campinas hoje chega a 3.729 pessoas. Fila? A fila. Então as pessoas estão esperando mais de um ano para fazer uma cirurgia ortopédica. O sistema vai dando conta das emergências, que geralmente são de acidentes graves, tal, que entram numa fila mais emergencial,
Mas aquelas pessoas que possuem problemas sérios, tanto que foram demandados para cirurgias, estão numa fila de meses, de anos, né? O Ministério Público abriu um inquérito, inclusive, para investigar se há problemas nessa fila, o que a prefeitura tem feito para diminuir essa fila e tal. É uma denúncia que eu faço há muito tempo e que eu até acho que todo governo sagaz, assim, deveria ouvir mais a oposição, porque quando um governo ouve a oposição, ele às vezes se antecipa aos problemas ou pelo menos responde aos problemas rapidamente e o seu governo melhora. Mas quando o governo deixa de ouvir questionamentos justos e legítimos da oposição, ele acaba ouvindo só depois do Ministério Público. Porque aí o Ministério Público tem que judicializar, abrir um inquérito, e aí o governo vai correr atrás do prejuízo, porque fica com, vamos dizer assim, com uma pressão muito mais forte em cima dele, né? Mas eu acho que eram problemas que poderiam ter sido resolvidos ou antecipados se a gente tivesse mais atenção a algumas questões que estão ocorrendo. Então, Elton, acho que é educação, é saúde, é claro, falei um pouco de ciência e tecnologia, acho que a cidade de Campinas é vocacionada para isso. Nós vamos ter um investimento agora, mais um investimento muito alto ali no projeto Sirius. Esse investimento é muito importante para o Brasil, porque tem a ver com discussões de tecnologia, de ponta, tanto relacionadas à saúde, como relacionados a outros temas, mas ele também gera uma cadeia produtiva, gera emprego, circula a economia, então é um projeto muito importante para Campinas. Então são desafios e outras questões estratégicas, né? Para mim, eu estou muito ligado e quero que saia logo, vou ficar em cima, que é o trem intercidades, né? Graças a Deus saiu, né, cara? O trem intercidades, porque é um investimento muito importante, tem participação do governo federal, governo estadual, a participação do município, mas é um assunto também muito interessante, muito importante. O projeto de 2030, né? 31. É 31, falam que começaria a operação. Mas já vai, 24, já estamos na metade de 24. Vamos pensar assim, começou agora, mas o ano passa tão rápido, já estamos na metade de 24. Ano de eleição, daqui a pouco 25. Cara, será que vai dar tempo? Então, é uma obra grande, né? É uma obra grande. O que diz é que tem uma parte, lógico, tudo vai ter que ser reformado, aprimorado, mas que a gente já tem uma malha ferroviária pronta. Se não pronta, mas utilizável. Uma parte é utilizável, tal. Então que você contaria já com, eu não sei se você, eu que eu sou mais velho que você, Elton, mas eu cheguei aí com meu avô de trem para São Paulo. Uma viagem só. Estava no final da operação. Olha. Acho que a última operação de passageiro deve ter sido 89, por aí. Eu era muito novinho. E eu fui com meu avô. Paramos lá na Luz. Olha. O meu avô, ele era de Tupi Paulista. Ele vinha lá de Tupi Paulista para Campinas de trem. Agora, você vê, a gente já tinha tudo isso, né? Como o Brasil abriu mão disso, né? Se a gente tivesse se o Brasil tivesse continuado a investir no sistema ferroviário, a gente Onde estaríamos hoje? Hoje a Europa ali, ela está inteira conectada através de linhas ferroviárias, né? Mas aí prevaleceu uma força muito grande da indústria automobilística e tal, e a gente foi para o caminho das rodovias, que era um caminho também necessário, não é isso? Mas abrir mão do sistema ferroviário foi um erro gigantesco que o Brasil vai pagar por muito tempo. Gustavo, você falou de um tema, de uma coisa importante, que é a questão da tecnologia, e Campinas como um polo importante não só para a nossa região, mas para o Brasil. No seu ponto de vista, você acha que Campinas ainda é muito analógica a questão as questões, eu digo, questão da própria organização da administração pública da cidade? Você acha que ela ainda é muito analógica, muito no papel, muito burocrática, que poderia já estar indo para uma digitalização mais rápido, mais ágil, em vez de investir certas verbas para a questão ali do dia a dia operacional, poder colocar essa verba para outras áreas, para a saúde, para a educação? Você acha que Campinas ainda é muito analógica? Acho que sim, acho que ainda é muito burocrática, né? Acho que tem muitos processos que poderiam estar muito melhores se ocorresse mais investimento em tecnologia, em sistemas que permitem, né, um atendimento mais qualificado ao cidadão. Eu acho que ainda as pessoas sofrem muito quando elas precisam ser atendidas na prefeitura,
na própria Sanasa, nas autarquias, na Ceasa, na CETEC. Eu acho que ainda prevalece uma coisa um pouco atrasada. Eu sempre achei, Elton, assim, eu sei que existem várias iniciativas, tá? Não estaria falando a verdade se eu dissesse o contrário. Existem convênios da prefeitura com a Unicamp, com a PUC, todos no sentido de tentar aproveitar esse conhecimento, o que está sendo estudado, as pesquisas na própria administração pública. Mas eu sempre achei que isso fica muito limitado. Acho que a gente teria que aproveitar mais, sabe? A gente tem aqui a Unicamp, a gente tem vários institutos de pesquisa dentro da própria Unicamp. A gente tem, sabe, gente formulando, elaborando na fronteira do conhecimento do país, né? Especial na Unicamp, você tem muita gente ali capacitada, né? Sim. Mas eu acho que a gente aproveita pouco, as coisas ficam um pouco separadas, assim, né? Mas eu concordo com você, eu acho que ainda a cidade ainda é analógica e a tecnologia avança muito rápido e a gente poderia estar se aproveitando melhor, principalmente nesse atendimento ao cidadão. Exato. Né? Exato. Que ainda sofre muito. Eu sei porque não é a gente que faz isso, mas vai muita gente na Câmara reclamar, sabe? Um exemplo que foi dessa semana, que envolve até a questão do transporte. Mães reclamando muito de como a dificuldade para acessar o desconto no transporte escolar. Porque em Campinas você tem estudante secundarista tem desconto de 60% e o estudante universitário de 50%. No meu entender, eu acho que estudante não deveria pagar. Eu também tô junto. Eu não deveria São Paulo, pagar. por exemplo, não paga. Então. Mas aqui paga. Mas mesmo para pagar isso, você tem que ir lá comprovar que você está estudando. Aí é uma burocracia que não consigo entender. Porque hoje está tudo digitalizado. Porque a Transurc não precisa nem se basear na informação do cidadão. Ela pode se basear, inclusive, diretamente na informação das escolas do MEC e das universidades. Sim, receber essa informação, digitalizar, a pessoa chega lá, comprova, é você mesmo, não é tal, valida o cartão e tal. Uma coisa simples, né? Se tiver tecnologia. Mas é uma burocracia, aí a mãe vai, aí volta, é fila. Parece que a gente está nos anos 80, 90, entendeu? Hoje, qualquer coisa que você quer acessar, você tem que validar, tem que comprovar, tudo digitalmente. As comprovações são, inclusive, mais rigorosas, porque demandam, né, digitalização, a documentação, tudo. E tudo chega em casa. Então, para dar um exemplo de como a cidade, boa parte do atendimento da administração pública é realmente analógico. A gente consegue propor alguma coisa? Tipo, eu tenho uma ideia. Um exemplo. Tenho uma ideia. Aonde eu consigo jogar essa ideia para alguém, o gestor público, falar, isso aqui pode ser viável? A gente tem acesso a isso, Gustavo? Eu estou falando uma pergunta de leigo aqui. Não agora, vai. Por exemplo, do ponto de vista da Câmara... Por exemplo, eu tenho um monte de ideia, cara, de automações. Sim. Eu falo isso porque a minha esposa é servidora. Sim. E ela, no ambiente interno, ela fala, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, caramba, lá no escritório eu digitalizei isso com uma ferramenta, um CRM. Na prefeitura não tem isso. Eu consigo, um CRM de R$100 você consegue resolver problemas de milhões, cara. Tô falando sério. É verdade. Tô falando sério. E aí eu ouço dela, né? Mas porque chega o papel do Marugatti, porque não sei o quê, Eu falo, caramba, mas pra que isso? Um CRM lá, o médico já preenche e já vem pra você pronto. Digital. Sim. Não precisa mais do motorista levar o papel. Claro. E a gente consegue ter brecha para levar ideias para o poder público? Isso é um tema que você precisa realmente ganhar a gestão da administração pública. Porque, veja, mesmo na Câmara você pode promover debates, que muitas vezes ajuda que ideias possam avançar. Sim. Mas você, como vereador, você não pode propor nenhuma lei que gere gastos para o outro poder sem
porque assim, toda lei que gera gastos, novos gastos, tem que ter iniciativa do Poder Executivo. Os vereadores até votam, mas você não pode ter iniciativa de propor, porque seria um poder interferindo no outro. Então isso, Elton, limita tanta atividade do vereador. Eu sei que eu vira e mexe, chega um vereador novo na Câmara, cheio de ideia, e eu falo, nossa, ele vai se decepcionar rápido, porque a atividade tem seus limites, né? Mas quem tem o dever de pensar isso que você está falando? Existe uma secretaria que é de Recursos Humanos e Gestão Pública, que a secretária hoje, se eu não me engano, é Jocelaine, que é até uma pessoa antenada, uma pessoa que eu tenho um diálogo bom, que eu acho que é uma pessoa boa. Ela precisaria, não sei se isso está em curso, pensar uma política de digitalização, de modernização, porque isso é permanente, né? Isso tem que ser uma política na prefeitura direto, porque daqui 5 anos, vamos dizer que a gente faça tudo que está possível no nosso alcance hoje. Sim. Daqui 5 anos, mais um monte de ferramenta vai surgir. Eu não digo nem 5 anos, eu estou dizendo daqui 6 meses. 6 meses, que a velocidade é outra. Daqui 6 meses já mudou, você tem que estar já... Mas é uma pauta importante. É uma pauta importantíssima, tenho certeza. Gustavo, já estamos indo para os finalmente aqui, mas você como uma figura importante e que representa a nossa sociedade, né? Como que você gostaria de inspirar aí os nossos ouvintes aqui do Bicast, especialmente os jovens que te acompanham, eu sei disso, né? Que têm interesse em política ou na mudança social. Qual mensagem que você gostaria de deixar para esses jovens? Olha, eu acho assim, nós vivemos, né, Elton, numa sociedade marcada, né, por desigualdade, por injustiça, por muita gente excluída, né, dos direitos básicos de sobrevivência. É uma sociedade marcada por violência, né? Então, eu acho que a juventude, as pessoas que vão chegando nesse mundão e vendo todas essas dificuldades, essas injustiças, o que a gente tenta despertar é a capacidade de lutar por outros valores, por uma sociedade diferente dessa, por se organizar coletivamente para pensar os seus próprios direitos, os direitos dos outros, né? Por valorizar a empatia, por valorizar o respeito à diferença, à diversidade, né? Por superar esses discursos muito frequentes que existem hoje de ódio, de discriminação, de preconceito. E então não é um momento fácil, né? Nós estamos vivendo um momento difícil enquanto humanidade, né? Nós estamos vivendo aí algumas guerras que estão em curso. Nós estamos vivendo esse cenário de polarização que muitas vezes gera muita violência, muita discriminação, muito ódio. Então a gente precisa olhar para tudo isso, ao mesmo tempo ter energia, ter força para lutar por algo diferente, né? E aí são várias formas de manifestar essa vontade de mudança, de transformação. Você pode atuar na sua escola, na sua universidade, em torno do tema, por exemplo, da educação. Tem a pauta ambiental, que é uma pauta muito importante hoje, que mobiliza a parte da juventude, porque os recursos são esgotáveis, a sociedade vive num padrão de consumo e de exigências sobre as riquezas naturais que é insustentável. Se a gente não criar novos padrões internacionais, nós estamos condenando as próximas gerações a sua inexistência, a espécie pode estar ameaçada. Isso não é brincadeira. Então a causa ambiental é uma causa também que mobiliza muito. Outros temas são muito importantes, mas o importante é assim, despertar para um engajamento, para um envolvimento, né? Por lutar por seus direitos, mas ter muita sensibilidade também com os outros, né? Ter muita empatia, né? Porque senão o que prevalece é o individualismo, é o consumismo, é o egoísmo, que são valores mais fortes que estão presentes no nosso dia a dia.
Então, o que eu sempre tento aconselhar é assim, despertar para a luta política. A vida política, a política não é dos políticos, né? A política é uma forma de se organizar, da sociedade se organizar em torno dos seus direitos, em torno do que ela pretende enquanto sociedade. Então, as próximas gerações também estão desafiadas a participarem mais da vida política da cidade, do município e do país. Isso gera menos separatividade, gera mais integração, É. gera mais participação. É um tema importante porque a gente trata sempre a política como algo muito distante, né? Na verdade, tem que trazer para perto e falar, olha, a política está em tudo. Verdade. Está em tudo. Então, se a gente não entender que a política faz parte da nossa sociedade, a gente se sente deslocado, né? Como se fosse, é algo deles lá, deixa eles resolverem por mim. Não, somos nós que temos que participar. E a negação da política pode levar a um caminho que não é o melhor, que é o caminho... O primeiro passo é dizer que todos os políticos não prestam, e o segundo passo é identificar num salvador da pátria a solução dos problemas, com um discurso muitas vezes marcado pelo ódio, pela violência e pela discriminação, né? Então esse que é o problema. O primeiro passo é assim, todo político não presta, ninguém me representa. Beleza. Se isso levasse a um sentimento assim, não, então vamos superar essa classe política com políticos mais representativos, melhores, eu tô junto. Onde eu assino? Vamos lá. Mas o problema é que essa negação, na maioria das vezes, leva ao quê? A identificar num representante que se apresenta como antissistema, mas que no fundo se revela aprofundador, vamos dizer assim, dos problemas que esse sistema tem, né? Da desigualdade, do preconceito, etc. Mas a aparência é antissistema. Então você identifica nele a salvação dos problemas. E é isso que tem acontecido em muitos lugares do planeta. Setores extremistas têm avançado e muitas vezes até ganhado eleições por conta dessa perspectiva, que eu acho que não nos levará a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Tem nos levado para um caminho muito complicado, e inclusive de conflitos, de guerras, e que podem colocar em xeque, inclusive, boa parte das conquistas que a humanidade conseguiu até o presente momento. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Gustavo, cara, é um papo que eu gostaria de ficar com você aqui por horas. Acho que a gente não tem esse tempo, mas eu quero deixar aberto para a gente retomar. Não só agora, não. A gente está. Esse é o episódio número 50, se eu não me engano, 51. Mas a ideia agora é a gente poder trazer também outros convidados para a gente tornar isso aqui uma mesa de discussões de ideias, né? Trazer você, outros colegas da Câmara, outros representantes daqui da nossa sociedade, para a gente começar a falar sobre temas aqui importantes e discutir ideias aqui. Eu acho que seria muito importante você poder retornar aqui para o Bicast, né, para a gente poder tornar isso aqui uma mesa redonda. Se você já bom de assino aí. Então, tô disposto. Então já o convite já está feito. Muito legal. Eu deixo aberto aqui o nosso canal, né, para a gente poder mostrar quem está por detrás ali das ações, né, da nossa sociedade. E depois, futuramente, a gente quer tornar isso aqui uma mesa redonda, tá? Então, o convite já está feito. Depois a nossa equipe lá do marketing só cuida de trazer você de volta aqui, tá? Gustavo, eu gostaria de... A gente dialoga da entrevista, tudo, dessa forma cordial e muito interessante, mas a gente também está preparado para as polêmicas, para os debates. Que faz parte da gente discutir ideias. Muito legal. Eu acho que aqui poderia ser uma... A gente vê muitos podcasters lá de São Paulo fazendo isso. Cara, eu quero me posicionar como esse cara aqui de Campinas. Muito legal. Pra gente poder trazer isso daí e vamos discutir, vamos conversar, vamos falar de ideias diferentes e vamos levar a nossa sociedade para um outro patamar. Eu acho que Campinas tem que se posicionar mesmo como ser referência no país, né? Não aceitar ser aquela cidadezinha do interior. Não, somos referência. Muito legal. E eu acho que a gente consegue fazer isso de mãos dadas. E eu gostaria de fechar o episódio, né? Na verdade, eu faço uma pergunta breve, sucinta, mas aí você fica à vontade para
para responder da forma que você deseja. Gustavo Peta, o que te move? O que me move é a vontade de mudar a realidade que a gente vive. É a vontade de viver em uma cidade mais justa, mais humana, mais igual, né? Em que a gente possa promover diálogos entre os diferentes, sempre na perspectiva de ampliar os direitos daqueles que estão excluídos do sistema e da sociedade que a gente vive. Então, o que me move é a vontade de mudar, é a vontade de transformar, é a vontade de garantir essas mudanças. E eu encontrei na política um instrumento para isso. Ele tem seus limites, ele tem as suas dificuldades e complexidades, mas é um instrumento importante para isso. Nós temos outros também na sociedade, e é bom que tenham vários, né? Tem muita gente atuando em movimento social, em entidade assistencial, em ONG, em entidade educacional. A minha forma de ajudar a construir uma cidade mais justa, menos desigual, mais humana, é através da política. Sensacional. Eu quero fechar te presenteando com um presente. Pô, aí sim. Do Bicast, da Biconte. E, amigo, já me coloca à sua disposição, cara, para te ajudar a cumprir essa sua missão, tá? Deixo todos os meus contatos aí, então já me coloca à sua disposição para a gente poder tornar esse projeto mais possível juntos. Tá? Legal, Elton. Eu quero agradecer muito. Foi uma oportunidade muito legal debater aqui, conversar sobre... A gente debateu tudo, né? Questões do mundo, do país, da cidade. E me colocar à disposição também. Acho que essa sua ideia é boa. Eu acho que falta em Campinas esses espaços de comunicação, de debate. Exato. Né? Entre as pessoas que pensam diferente. Claro, sempre dentro do ambiente democrático, até para a gente não dar mau exemplo para ninguém, né? Tem muita gente que extrapola um pouco no debate, mas há muita gente que pensa diferente e que tem condição de fazer um debate como esse, e eu me coloco aqui à disposição. Pô, legal. E aí que surgem novas ideias e a gente consegue evoluir, né? Muito bom. Te agradeço muito, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito, e que você continue aí representando bem a nossa cidade, caminhando aí com projetos, com ideias que possam gerar bons benefícios para o cidadão campineiro. Tamo junto. E acho que algumas ideias que você até discutiu aqui, que você pensou, refletiu lá na universidade, né, de além da sua vida profissional, como colaborar, contribuir, acho que esse espaço aqui é um espaço bem bacana para isso. Quero te parabenizar aí pela iniciativa. Poxa, eu agradeço. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Tamo junto. E fechamos aqui mais um episódio do Bicast. Para você, então, que nos acompanha aqui toda semana, alguém muito importante, alguém que faz a diferença aqui na cidade, esse é o espaço para você poder trazer as suas ideias, falar um pouquinho do que você faz. A gente abre aí para todo mundo da área pública, os privados, você que quer fazer a diferença na cidade. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos trazer ideias para a mesa e vamos tornar a nossa cidade, a nossa região um pouco melhor. Esse foi mais um episódio aqui do IBcast. Eu agradeço você que acompanhou até agora. E não esqueça, compartilha, clica aqui, se inscreve no canal e esteja conosco aqui nos próximos episódios. Muito obrigado e até o próximo.